Olá! Então vamos lá, vamos ler, né? Então, ler, vamos escutar, vamos sonhar, vamos imaginar, vamos visualizar. Isso tudo é bom. Nos leva a um mundo que é só nosso, né? Que está aqui dentro, na nossa capacidade de pensar, de refletir, de nos transportarmos para um outro mundo. Então, continuando, iniciação de Elizabeth Reich, ou Reich, número 37A. Continuando a série aqui, o capítulo chamado As Épocas do Mundo. Então, em 37, ela estava contando sobre as constelações, né? Que estava na era de Touro e entrando na era de Áries. E citou trechos de acontecimentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como uma profecia. Eu vou ler o último parágrafo, né? E continuar, tá bom? Então vamos lá. O cordeiro sacrificial é o eu divino, vestido de matéria, que permite que o crucifiquem em duas vigas do mundo tridimensional, o tempo e o espaço, dando desse modo a própria vida a fim de salvar a Terra através de sua espiritualização. As duas tábuas com os mandamentos, como as do nosso templo, que ficam sobre a cabeça do falcão sagrado Horus, símbolo do eu divino, o princípio criativo que atravessa o espaço, representam o símbolo para a nossa estrutura interior do eu que se manifesta na alma como leis morais. Por mais de 2 milênios, essas verdades divinas serão as ideias que orientarão as pessoas e seus símbolos religiosos. Essas verdades divinas serão o desafio da nova época. Quando o iniciado trouxe as tábuas completas dos mandamentos e viu seu povo adorando o bezerro de ouro, teve tal acesso de fúria que jogou as tábuas ao chão e as reduziu a pedaços, pedindo ao mesmo tempo que Deus castigasse o povo desobediente. Então surgiram serpentes venenosas, símbolos da tentação, a cobra, a força impulsionadora da constelação de Escorpião. Essas serpentes caíram do céu e picaram as pessoas que haviam adorado o bezerro de ouro. As pessoas sofreram dores horríveis com as picadas. O iniciado ficou com pena desse povo desamparado. No meio do campo, ele colocou 2 ramos em forma de T, pondo sobre eles, no sentido perpendicular, uma serpente de latão com a cabeça para cima. Essa é a representação simbólica da árvore do conhecimento e da sabedoria, a árvore da serpente. Agora não mais rastejando no solo, mas com a cabeça levantada, ela deixou de ser a grande tentadora que incitava as pessoas a dar vazão aos desejos do corpo, para transformar-se no símbolo da mais alta sabedoria que leva os homens de volta à unidade, a Deus. Todas as pessoas doentes que olharam para essa serpente de latão recuperaram de imediato a saúde. Interpretando essa visão,
Eu entendi que as pessoas que não podem ou não querem aceitar as ideias da nova era ficam espiritualmente doentes. Não mais encontram seu lugar entre as outras pessoas e caem vítimas de graves conflitos espirituais. Só podem ser curadas sendo guiadas de volta ao ponto central do seu próprio ser, onde fica a árvore da serpente. Quando observam essa árvore, sem comer seus frutos, elas reconhecem as verdades divinas sem usá-las para finalidades egoístas e são curadas. Sabedoria e onisciência altruísta curam todos os males da alma. A visão do futuro continuou. O grande iniciado levou seu povo até o limiar da nova época, até as fronteiras da terra prometida. Em seguida, retirou-se para a montanha e desapareceu. Ninguém mais encontrou seu corpo. Sei que ele se desmaterializou do mesmo modo como os últimos sumo-pontífices, juntamente com seus instrumentos secretos e a aparelhagem na grande pirâmide. O povo escolhido, chamado para proclamar e praticar as ideias da nova época, continuou a peregrinação, guardando o conhecimento e a doutrina secreta de seu grande mestre. Pouco a pouco, porém, a Arca da Aliança perdeu seu poder mágico e não havia mais iniciados que pudessem recarregá-la com seu bastão da vida. Passou-se um mês cósmico e o eixo da Terra se moveu 1/12 do caminho em volta da superfície de sua órbita cônica. Lentamente, o ponto vernal passou para o signo de Peixes. Mais uma vez, o povo estava insatisfeito. Não podia mais encontrar a verdade nas ideias gastas e convencionais da idade anterior. Os homens se pareciam com um rebanho de ovelhas sem pastor. Nesse período de transição, um avatar, um filho de Deus, o maior mestre da época vindoura, nasceu com a tarefa suprema de revelar o grande mistério da criação, permitindo que Deus andasse encarnado como homem na terra. Esse Filho de Deus é a imagem terrena do celestial Cordeiro sacrificial. Assim como o eu divino cósmico se auto-sacrifica, tomando sobre si a matéria do mundo tridimensional e a duradoura crucificação nas duas vigas do tempo e do espaço, dessa mesma maneira, o Filho de Deus, que manifesta totalmente o eu divino no corpo humano, precisa aceitar a vingança do espírito da matéria quando morre nas mãos de pessoas ignorantes. Uma pessoa que se identifique com o corpo em sua consciência está em íntima escuridão e se parece com um estábulo de animais, os instintos físicos que moram nele. Nesse estábulo e nessas trevas que se parecem com a escuridão noturna, nasce uma criança divina, a consciência do eu. Dois tipos de pessoas reconhecem a criança divina e se inclinam diante dela. As pessoas simples, analfabetas,
sem instrução, que ainda não conhecem as dúvidas intelectuais e que vivem em uníssono com a natureza, como os pastores, por exemplo, e os sábios e os iniciados que já trilharam o longo caminho intelectual, que já superaram sua anterior propensão rumo à esperteza racional e que aprenderam a observar as coisas com sua visão interior, como fazem os homens esclarecidos e os místicos no Oriente. Os símbolos religiosos da nova era são Peixes e Virgem, os dois signos complementares. O Filho de Deus escolhe seus colaboradores entre outros pescadores, entre aspas, pescadores. Ele paga o imposto que devia à terra com uma moeda de ouro que tira da boca de um peixe. Extrai o alimento intelectual para a humanidade desses dois signos complementares. Mas seus ensinamentos são ouvidos por pessoas em vários níveis de evolução. Para os que, de fato, já despertaram no espírito e que, portanto, alcançaram o 5º nível ou o plano espiritual, para essas 5.000 pessoas ele deu todos os seus ensinamentos, os 2 peixes e os 5 pães entre aspas, os 5 grãos de trigo simbolizados na espiga que está na mão da Virgem. Mas essas 5.000 pessoas já espiritualizadas também não puderam entender completamente todas as suas ideias mais elevadas, nem mesmo em toda uma época. Dos alimentos que distribuiu, restaram 12 cestas repletas de sobras. Isso significa que a humanidade precisa aprender os mistérios do eu em cada revelação dos 12 signos zodiacais. Entender essas elevadas verdades e concretizá-las custará à humanidade 12 épocas, 12 idades, portanto, todo um ano cósmico, o que representa 25.000 anos terrestres. Para todos aqueles que somente foram capazes de elevar a consciência até o 4º plano, 4.000 pessoas, entre aspas. 4.000 pessoas, entre aspas. Eu vou ler de novo, vou fazer diferente. Para todos aqueles que somente foram capazes de elevar a consciência até o 4º plano, abre aspas, 4.000 pessoas, fecha aspas. O Filho de Deus não distribui todas as verdades dos 2 signos do zodíaco como alimento. Ele apenas dá, abre aspas, alguns, fecha aspas, peixes e 5 pães. Mas mesmo, entre aspas, algumas de suas ideias são demais para eles assimilarem. E restam, então, 7 cestas de sobras. Pessoas materialistas precisam primeiro aprender os mistérios dos 7 planos, antes de estarem prontas para as verdades cósmicas do si mesmo. O signo de peixes, pertence ao triângulo aquático. Portanto, nessa época, a humanidade precisa enfrentar o desafio representado pela água.
terá de conquistar a água com a água. E diante dos meus olhos atônitos, vejo uma máquina com que os homens usam água, transformando-a em vapor. E vejo enormes navios, tão grandes como cidades, que cruzam os mares a uma velocidade incrível. Eles também são movidos pelo poder da água transformada em vapor. A humanidade passou nas provas. Ela conquistara a água como água. A água domina o cenário, mesmo na ciência médica, atuando como agente terapêutico. Por toda parte, vejo casas de banho, estações de águas e de banhos medicinais que usam água para todos os tipos de cura e de tratamento. Banhos com água salgada, banhos frios e banhos quentes, compressas e muitas outras aplicações para a água na cura de doenças físicas. As pessoas tiravam vantagem até mesmo do poder curativo do orvalho, andando descalças sobre a grama molhada. Em seguida, perto do final dessa era, quando o ponto vernal se aproxima da constelação seguinte, a de Aquário, as pessoas farão descobertas tecnológicas e inventarão aparelhos baseados em ondas de energia. Esse é um dos primeiros efeitos da florescência da era de Aquário, uma época de conquistas técnicas. A radiação da constelação de Aquário, que não conhece limites e que varre todos os obstáculos, tirando-os do caminho, revela-se em ideias e conceitos sociais da humanidade. No fim da era de Peixes, essas novas energias causarão grandes revoluções nos lugares em que as pessoas reagirem com maior intensidade a elas. Vejo milhares de pessoas da classe regente sentadas na prisão, enquanto um espírito com as características da nova era decapita ou mata de outros modos inumeráveis pessoas da classe dominante. Uma visão do tempo em que as energias de Aquário estão trabalhando com todo o seu poder me mostra que o grande mestre dessa época abole todos os limites entre as três religiões dominantes. Com sua própria pessoa, ele prova que o âmago de todas as religiões consiste na única e na mesma verdade, no único e no mesmo Deus. O vínculo entre religião e ciência também desaparecerá, à medida que as pessoas descobrirem que tudo, inclusive a matéria, é movimento sinuoso. Elas aprenderão que as únicas diferenças entre as manifestações do espírito e aquelas da matéria são as frequências diferentes, ao passo que a essência de tudo é apenas a manifestação de uma isolada, primordial fonte de todas as forças: Deus. Tudo é uma onda, vibração. Tal como a simbólica imagem da constelação de Aquário nos mostra, um ser superior desejando ondas de sua jarra. Despejando ondas de sua jarra. Os movimentos espirituais sobre a Terra mostrarão esses efeitos. A ciência descobre a teoria das ondas e assisto a incontáveis invenções baseadas em ondas.
Vejo quadros de pessoas, paisagens e objetos, quadros obtidos pelo efeito de ondas de luz. Há diferentes tipos de aparelhos que irradiam ondas. Estas penetram na matéria e revelam sua solidez. Há ondas que mostram quais os elementos contidos na matéria dos planetas e das estrelas fixas. Ondas elétricas, ondas sonoras, ondas luminosas e ondas odoríferas. A ciência médica parou de fazer tratamento com água, preferindo curas baseadas em ondas. Todos os tipos de ondas, desde infravermelhas até ultravioleta, ondas curtas e ondas longas, ondas ainda mais penetrantes e frequências. Tudo usado pela ciência. A constelação de Aquário pertence à face aérea de Deus. E a humanidade conquista o ar através do ar, com as energias conquistadas da matéria em seu estado vaporoso. Vi pessoas moverem-se para frente com máquinas a vapor e até com máquinas operadas a gás. E então meus olhos assombrados seguem enormes aparelhos voando bem no alto, feitos por mãos humanas, e que levavam pessoas em seus ventres. Essas máquinas são movidas a gás. Ar conquista ar. Através do signo complementar de Leão, as pessoas tornam a reconhecer as mais fortes revelações de Deus sobre a Terra. O Sol, o grande Ra, é reconhecido de novo como a fonte primordial de todas as manifestações de energia terrena. Mais uma vez, as pessoas se tornam adoradoras do Sol, mesmo que não em sentido religioso. A influência de Leão mostra-se em outro plano também. O efeito de Aquário é abolir todos os vínculos, todas as limitações. Mas a ausência dessas limitações, sem um ponto concentrado no meio, significa doença mental, morte espiritual. A independência do aguadeiro afetará as massas inconscientes, como se uma doença mental atingisse toda a humanidade, causando anarquia e caos, destruindo tudo o que existe. Entretanto, através do signo complementar de Leão, o domínio é concentrado em pessoas individuais, os ditadores, que agrupam as pessoas à sua volta e as dirigem. Nessa época, as pessoas descobrem o tráfico e os interrelacionamentos com outros planetas. Desapareceram vínculos e obstáculos, e com eles o estado isolado da Terra no espaço cósmico. E à medida que também desaparecerem os limites entre os países, toda a humanidade será governada a partir de um centro, um estábulo, um pastor. As rodas eternas passarão, e a Terra se moverá para outra nova época, sob o signo de Touro, e sua constelação complementar, Câncer. As pessoas dirigirão outra vez sua atenção para a Terra, notando que, embora seu conhecimento possa ser muito grande, elas ainda conhecem pouco sobre sua maravilhosa grande mãe, a Mãe Terra. O signo de Touro pertence à face terrosa de Deus,
Nessa época, eles resolverão o problema de conquistar o planeta. As pessoas desenharão uma máquina especial baseada nos mesmos princípios da nova Arca da Aliança. Com ela, controlarão o peso da matéria, ou seja, poderão sobrepujar o empuxo gravitacional ou através de radiações de ultramatéria, mesmo aumentá-lo. As pessoas se comunicarão com as outras diretamente através da Terra, nas profundezas das montanhas, em pequenas linhas retas, em vez de perfazerem o longo caminho ao seu redor. Essa nova máquina irradiará uma energia que desmaterializará tudo que estiver à sua frente, movendo-se, portanto, para diante com enorme rapidez, livremente, sem impedimentos ou embaraços. Ao mesmo tempo, espalhará radiações condensadoras e solidificantes para trás, restaurando a Terra com a matéria, com a energia da ultramatéria. Isso lhes permitirá penetrar nas profundezas do solo e captar para o serviço à humanidade as enormes forças e energias que farão eclodir como vulcões primordiais. A combinação dos signos zodiacais de Touro e de Câncer exerce forte influência sobre a vida espiritual da humanidade. O grande mestre dessa época revela ao homem o mistério das incomensuráveis fontes de poder ocultas nas profundezas da alma humana. Os que detiverem a chave para essas energias de poder terão habilidades que os ignorantes chamarão de sobrenaturais. Vejo escolas públicas espalhadas por toda a terra, onde até mesmo criancinhas aprendem a obter essas habilidades mais elevadas por meio de exercícios que somente candidatos ao sacerdócio podem praticar em nosso templo. O conhecimento elevado e maravilhoso se espalha em círculos cada vez maiores, alcançando um número cada vez maior de pessoas. De repente, as visões empalidecem à medida que retorno à consciência normal. Ainda deitada sobre a liteira, estou bastante tonta devido às tremendas experiências que tive do futuro. Ptahhotep está diante de mim e me ajuda a levantar. Suas instruções finais para o dia são: como você vê, minha filha, os habitantes da Terra recebem a iniciação em pequenos grupos e então em grupos cada vez maiores, todos interrelacionados uns com os outros. Uma pessoa pode ser iniciada individualmente dentro de seu próprio tempo de vida, e uma nação estará apta a receber a iniciação se trabalhar tentando elevar-se até o mais alto nível de desenvolvimento, cumprindo suas tarefas aqui na Terra. Ocasionalmente, o mundo inteiro terá recebido a iniciação por completar todo o círculo das 4 faces de Deus, experimentando, passo a passo, todos os estágios da iniciação num desenvolvimento sistemático e, finalmente, obtendo a espiritualização perfeita, a salvação da matéria. Em termos de comparação com padrões terrenos de tempo, levará idades
e mais idades para se conquistar esse desenvolvimento. Por tempos incontáveis, a Terra terá de atravessar o círculo zodiacal, tanto em anos terrestres como em anos cósmicos. Mostrei-lhe apenas uma parte mínima desse excessivamente longo caminho de desenvolvimento. A história da humanidade na Terra não é questão acidental ou mera circunstância. É importante que você saiba que cada etapa de evolução ocorre de acordo com a divina providência, segundo um plano divino. Uma pessoa pode percorrer esse caminho incrivelmente longo em apenas uma encarnação, se concentrar sua vontade unicamente nessa meta. Ao abençoar-me, Ptah-hotep me diz: volte amanhã. Tenho coisas importantíssimas para lhe contar. E assim, terminamos esse capítulo 37, chamado As Épocas do Mundo. Foi bonito, né? Ela descreveu aqui as questões, né? A vinda de Jesus e a invenção de todos esses aparelhos por ondas magnéticas, a ressonância magnética, a tomografia, né? E aqui prevê um futuro onde as escolas ensinem as crianças como ela aprende lá, sendo neófita. E a gente vê, assim, crescendo no mundo hoje, né, o interesse das pessoas, independente de suas religiões, pela meditação, né? As pessoas, elas estão descobrindo que orar, rezar, clamar, invocar a Deus é muito bom. Mas elas estão se conscientizando que o silêncio em Deus, o silêncio em si, o silêncio do eu interior, a busca desse Cristo vivo dentro de cada um de nós, que é a verdadeira presença de Deus em cada um de nós, é importante. Que façamos 5 minutos de silêncio. 1 minuto de silêncio, depois 2, depois 3, 4 e 5. E quando a gente vir, a gente está completamente absorvida pelas energias divinas e purificadoras, acolhedoras de Deus. Eu torço para que isso aumente, eu torço para que isso se torne um hábito diário das crianças aos mais idosos. É muito bom meditar. A nossa vida muda quando a gente passa a meditar. Então, meditemos sobre tudo isso que ela disse aqui no livro, tá bom? Fiquem bem, que o Senhor, nosso Criador, nos guarde, nos proteja, nos abençoe diante de nossas escolhas, de nossa vida, né? De tudo que a gente tem escolhido no nosso dia a dia. Fiquem bem. Um grande e afetuoso abraço para todos vocês. Obrigada por estarmos aqui juntos mais uma vez. Até mais ver.